Vamos então ao estudo desta noite. Vamos falar um pouco sobre o tempo de graça terminando, né? Ou seja, a soltura então dos ventos, dos quatro ventos que os anjos estão segurando. Nós sabemos que nós já fomos comprados duas vezes. Uma vez comprado por sangue, quando Cristo morre numa cruz, e ali então ele nos dá essa liberdade então de herdar a salvação por intermédio do seu sangue. E depois então, quando nós sabemos ali, 1844, que já o Pai tinha mandado já os anjos soltarem os ventos para que a terra fosse então destruída. E nesse tempo, então, em Apocalipse diz que Cristo, então, ele pede: Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Fez saber, então, a Deus que ele tinha um propósito ainda. E qual era esse propósito? Então, diz em Apocalipse 7 que ele ainda queria tirar alguém. 7 do 1 a 4 diz assim: depois dessas coisas, vi descer quatro anjos, ouvi em pé quatro anjos nos cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamando com grande voz aos quatro anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos em suas testas, suas frontes, os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram assinalados, e eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então vemos aqui, neste momento, fomos comprados pela segunda vez, e agora esses 144 mil, então, deveria ser um grupo especial, um grupo que seria selado, um grupo, então, que tem uma diferença daqueles outros que já morreram desde Abel, né? Desde que Abel foi morto, então, até o período, então, que Cristo vai tomar os casos dos vivos, tem uma diferença entre eles. Esses, como nós já conhecemos, vão fazer uma parte especial. Conhecemos o assunto que diz que eles estarão, então, lá no céu, depois dos 144 mil, e eles estarão dentro do templo. É um grupo, então, considerado um grupo especial, né? E aqui no Meditação Matinal 263 diz assim: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acham-se preparados para a hora probante que diante deles está. No céu, os anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo volta da terra anunciando que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as suas mãos e com voz, grande voz, diz: está feito.
Então, vemos aqui que, como fomos comprados, o número está ali, e aqui então mostra agora que esse trabalho feito pelo terceiro anjo, quando chega à sua conclusão, então completa-se o número, ele volta e se refere então a Jesus que esta obra está feita. E aí então ele levanta as mãos e conclui esse trabalho no santuário. Aí diz o texto: deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Né? Portanto, que essas trevas que cobrem os habitantes da terra, vamos dizer, seria uma treva espiritual, porque agora não tem mais salvação. Agora, então, findou-se o trabalho dele no santuário. Ninguém entra e ninguém sai. Nesse tempo terrível, o justo deve viver à vista de Deus, de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisou a sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus, perspicazmente resistido, foi, enfim, retirado. Então, vemos aqui, irmãos, que agora Cristo deixando o santuário, deixando o lugar onde ele tinha o seu trabalho, então agora diz que Satanás agora toma posse, vamos dizer, de todos os seus filhos. Hoje nós sabemos que Deus está tomando conta, os anjos também, ainda para que não aconteça determinadas coisas no mundo. Mas aqui, então, agora diz que Satanás, agora o Senhor já tirou, já sabe quem é seu, os nomes já estão no livro, e agora diz que Satanás toma um domínio completo neste mundo, né? Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus a conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão à solta todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá numa ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então, vemos aqui, estando agora na mão de Satanás, olha a posição, então, que vai ficar. Diz que uma coisa, vamos dizer aqui, diz, é até pior de uma ruína aqui, né? Uma ruína mais terrível. Nós conhecemos a história, então, de Jerusalém, o que se passou, a mortandade que foi ali. E aqui, então, está dizendo que agora esses acontecimentos vão ser pior do que aquele de Jerusalém. Mas diz, somente os que têm as mãos limpas e o coração puro resistirão no tempo da prova. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Então, por enquanto, eles estão ali segurando. É um tempo, então, para o preparo do seu povo, para que quando vier, então, esta parte mais difícil, eles já estarão, então, preparados, né? Então, diz aqui, os anjos estão cingindo o mundo, opondo-se às pretensões da supremacia da parte de Satanás, feitas por causa da vasta multidão de seus adeptos. Não ouvimos as vozes, não vemos com visão natural a obra desses anjos,
mas suas mãos estão unidas ao redor do mundo e com insolene vigilância eles estão mantendo em xeque os exércitos de Satanás até ser concluído o selamento do povo de Deus. Então vemos aqui, irmãos, que não acontece mais coisas porque os anjos de Deus ainda estão fazendo o quê? Ainda estão contendo, estão segurando. Então vemos aqui, diz que nós não vemos, mas eles estão ali atentos a tudo, né? Deus os colocou para fazer esse trabalho, né? E diz aqui ainda, São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade, lutas políticas, representado como sendo retidos por 4 anjos. Esses eventos estão sendo controlados até até que Deus dê a ordem para que sejam soltos. Nisto está a segurança da igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlam os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. Então, vemos aí, esses anjos têm a ordem de segurar isso até quando? Até o fechamento da porta da graça. Aí, então, daí em diante, o que eles vão receber? Uma ordem, então, para soltar os ventos, né? Diz aqui o presente tempo de empolgante interesse para todos os viventes. Governadores, estadistas, homens que ocupam posição de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm atenção voltada para os acontecimentos que se desenrolam em torno de nós. Observam as relações tensas, a agitação que prevalece entre as nações. Observam a intensidade que está apoderando-se de todo o elemento terrestre e conhecem que algo de grande e decisivo está prestes a acontecer e que o mundo se encontra no limiar de estupenda crise. Então, vemos aí, pelos acontecimentos todos, diz aqui que pessoas que governam, pessoas que estão no topo aí do conhecimento, né? Mesmo mundanos e todos, diz aqui que eles percebem que alguma coisa está para acontecer, porque tudo existe, vamos dizer, um acontecimento entre as nações, se vê um se voltando contra outro e tudo isso, mas só que ainda tudo é feito de que jeito? Com os anjos segurando esses ventos, né? Diz assim, os anjos estão agora retendo os ventos da contenda até que o mundo seja advertido da sua vindoura condenação. Uma tempestade, porém, se está formando, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar aos seus anjos que solte os ventos, haverá tal cena de conflito que a pena não pode descrever. Então, irmãos, estamos ainda num período muito bom. Vemos aqui que nesse período diz que o conflito, o problema vai ser tão grande que diz que a pena não pode descrever. Muito importante nós pensarmos nisso. E um outro texto aqui, Primeiros Escritos, 36, ele diz assim: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Então viria as 7 pragas. Então vemos aí o período de soltar os ventos, é quando Jesus concluir, então, o seu trabalho no santuário. Quando o terceiro anjo volta e refere a Jesus que a obra está feita e que os santos estão
numerados e selados, né? Então, eu, por exemplo, anteriormente ficava pensando, né? Os quatro anjos estão segurando os quatro ventos e tal, e de vez em quando passava pela cabeça, mas quando será que eles soltam esses ventos, né? Quando que Jesus... Então, aqui está toda a explicação, dizendo, então, que o período da soltura dos ventos vai ser, então, no fechamento da porta da graça geral. Então, eles seguram até no último instante, né? Pudessem os homens ver com visão celestial, contemplaria os grupos de anjos manifestos em poder, estacionado ao redor daqueles que guardam a palavra e a paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado a sua angústia e ouvido as suas orações. Estão à espera da ordem do seu comandante para arrancar, para tirar eles do perigo. Nós vemos o trabalho dos anjos, irmãos, é muito importante. Eles estão, como tem Deus, muitos anjos estão em todo lugar, cada um no seu posto, fazendo o seu trabalho. Então, aqui eles estão esperando, vamos dizer, que vai chegar o momento onde Deus, então, vai fazer algo. E quando, então, fechar a porta da graça e for solto os ventos, começa também a cair as pragas. E agora, imagine os irmãos, tudo sobre o comando de Satanás, sem Deus, vamos dizer, ter agora restrição, o que farão esses homens, né, sobre o comando de Satanás? Diz aqui no Grande Conflito 633, diz, quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz das sentinelas daquelas pessoas que fazem a reprovação. Então, nós vemos esses acontecimentos, tudo já teve um acontecimento desses no passado, né? E nós vamos vendo agora os paralelos, né? Que vem acontecendo. Quando, então, não conseguem fazer o que eles querem, pela força, então, eles resolvem fazer algo. Nós vemos lá naquelas criancinhas, no tempo de Cristo também, resolver, então, dar cabo em um período. Aqui também na questão ali de aquele decreto que foi feito lá no rei Assuero, né? Diz que foi promulgada uma lei também e, vamos dizer, meio por trás, sem ele saber como era, daqui a pouco estava sido então feito um decreto que todos seriam mortos também num período. Isso vem acontecendo, e agora aqui também para o nosso tempo, vem acontecendo isso daqui. Por quê? Nesse período aqui, irmãos, já foram soltos, os anjos já soltaram os ventos, né? Quando vier esse tempo de angústia, todo o caso estará decidido, não haverá mais graça, nem misericórdia para o ímpio impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Estes poucos remanescentes, incapazes de se defender no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentado pelas hostes do dragão, fazem de que Deus a sua fazem de Deus a sua defesa. Ela mais
pela mais elevada autoridade terrestre, foi feito um decreto para que, sobre pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam o seu sinal. Então, nós sabemos que isso daqui já não tem mais, vamos dizer, valor para nós, porque os anjos, nós vemos aqui atrás, que eles estão como? Estão à espera, esperando, então, Deus mandar fazer algo. E aqui, por esse período, então, das pragas, eles agora fazendo o que bem entendem, diz que eles agora querem. Aqui fala que até alguns querem antecipar, mas diz que se vier com espada, vier com qualquer coisa para. Diz que isso, então, ela cai inerte ao chão, essas coisas, e não se faz. Por quê? Não existe mais necessidade da morte de um justo para a salvação de ninguém, porque o tempo já está concluído, já se fechou a porta. Então, aqui é um período somente de pragas que deve vir. E diz aqui, para nós entendermos todos esses acontecimentos, vai ser difícil, mas Deus, como nós sabemos, ele tem os seus filhos como primazia. E ele já deixou alguma coisa escrito por intermédio da profeta, né? E ela dizendo assim, que quando chegar esse período difícil, né? Que é um período muito terrível, falando então do tempo de angústia, essa angústia aqui diz que é uma angústia qual nunca houve, mas não é nenhuma angústia de medo. Diz aqui que é uma angústia pensando cada um dentro de si, será que ficou alguma coisa? Será que algum pecado sem ser? Porque nós só teremos certeza, irmãos, da salvação quando Cristo dizer, a minha graça te basta. Até então nós estamos, como diz, grande conflito, nossos rostos ainda estão macilentos. Mas aqui tem alguma coisa só para uma confirmação e para nós vermos que Deus, ele tem o controle de tudo, né? Está na meditação matinal também, esse daqui, na página 268, diz assim, irmão White falando, durante a noite passou diante de mim uma cena muito impressiva. Parecia haver uma grande confusão e o conflito de exércitos. Um mensageiro do Senhor estava em pé à minha frente e disse, chame sua família, eu aguardarei. Siga-me. Ele conduziu-me por uma escura passagem através de uma floresta e depois através das reentranhas das montanhas. E disse, aqui você está seguro. Haviam outros que foram conduzidos a esse lugar de abrigo, disse o mensageiro celestial. Tempo de angústia sobreveio como um ladrão de noite, conforme o Senhor nos advertiu. Então, vemos aqui que aqueles que fizeram a vontade de Deus, pós a soltura, então, das mãos dos anjos soltarem, então vem acontecendo tudo isso. Imagine os irmãos o que acontecerá durante este ano de pragas que vão sendo derramadas sobre a terra. E sem nada agora de Deus para tomar conta ou para desviar alguma coisa deste povo que estão perdidos, que são súditos de Satanás. Nós vemos lá o texto, diz que a pena não dá para escrever o que vai acontecer nesse período. Vai ser coisa muito difícil, mas nós, então, estaremos seguros. Aonde estivermos, Deus, então, nos guardará. Porque, como eu disse, não existe mais necessidade de morte de alguém. O tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados
pelo ministério dos anjos celestiais, mas não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que desrespeitaram um dos preceitos divinos. Então, vemos aqui, irmãos, o texto diz: aqueles que respeitaram não foi a lei de Deus, aqueles que desrespeitaram um dos preceitos divinos. Então, vemos aí que é muito importante aí, né? Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que a nação, seus escolhidos ficarão inamovíveis. Satanás, com todas as hostes do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, Senhor dos senhores, né? Capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram a sua confiança. Vemos aí, então, como é importante isto para nós. Aqueles que fizerem a sua vontade, eles estarão, então, neste período, então, protegidos. Nós vamos, então, pedir a Deus em nossos corações que possamos permanecer firmes, se vivos ou não, que possamos, neste período aqui, então, estarmos guardados, os nossos nomes escritos, fixados no livro da vida, para quando ele vier nos buscar, nós iremos juntos com eles e possamos estar nas mansões celestiais juntos. É o meu desejo e minha oração para mim e todos vós. Amém.